Olá! Está no ar o programa da TV Surdo, o programa da inclusão social. O acesso aos serviços médicos em geral e de planeamento familiar em particular ainda constitui um grande desafio para as mulheres surdas. Para colmatar esta situação, a Amamos está a levar a cabo uma série de formações aos seus membros e aos profissionais de saúde com vista a reduzir os índices de abstenção hospitalar por parte deste grupo social. Veja a peça e saiba mais sobre o assunto. A minha menstruação começou quando eu tinha 14 anos de idade. Eu não sabia nada sobre o assunto. Inês recorreu à mãe para se esclarecer sobre as mudanças no seu corpo, mas foi sem sucesso. Minha mãe não soube como me explicar e levou-me ao hospital para ter um encontro com o médico. Minha mãe estava muito preocupada, pois, por eu ser surda, não saberia como me instruir. O médico mostrou-nos alguns métodos contraceptivos e perguntou-me qual dos métodos eu usaria. Eu escolhi o implante, mas este disse que eu não podia colocar o implante por ser adolescente de 14 anos e sugeriu que eu usasse o DIU. Minha mãe consentiu e disse que aquele era o método ideal para mim. Eu aceitei. Entretanto, o DIU causou-me hemorragia. Sofri bastante. Inês Vilanculos é apenas uma amostra de várias raparigas que tiveram pouca informação sobre a puberdade e as transformações do seu corpo. Com vista a evitar que este tipo de situação prevaleça, a Associação Moçambicana das Mulheres Surdas, Amamos, levou a cabo uma capacitação em matérias de saúde sexual e reprodutiva. A capacitação tem como objetivo explicar o básico para eliminar as barreiras de comunicação tanto em casa como nas unidades sanitárias com os médicos. A barreira na comunicação compromete bastante porque uma mãe que não sabe a língua de sinais não vai ajudar sua filha surda a compreender sobre o seu corpo e sua sexualidade. Nós já vimos casos de raparigas de 12 anos grávidas e isso é preocupante. Por isso que nós, ao nível da Amamos, estamos a fazer estas capacitações em diferentes grupos. Começamos com esta capacitação porque antes eu encontrava-me com mulheres surdas aqui na associação que não sabiam nada sobre este assunto. E isso era um grave problema. Por isso promovemos este encontro. Além de explicar sobre a puberdade e suas transformações, as mulheres surdas são ensinadas sobre os diferentes métodos contraceptivos. Na formação, nós explicamos sobre a saúde sexual e reprodutiva. Eu me recordo do caso de uma rapariga surda de 16 anos que contraiu o HIV e depois de algum tempo morreu. Tudo isso porque não teve informação sobre como se proteger. Por isso, nosso objetivo é capacitar os técnicos de saúde em língua de sinais, para que estes saibam como lidar com pacientes surdas e juntos combatermos este problema. Com vista a alcançar o maior número de raparigas e mulheres surdas, uma vez que nem todas são membros da associação, a Amamos tem levado a cabo sensibilizações porta a porta. Pois é, verdade. Eu sou ativista social. Tenho conversado com pais e outros membros da família, mostrando a forma correta do uso do preservativo. Ao nível da Amamos, temos nos preocupado bastante com a saúde sexual e reprodutiva, pois há muitas barreiras na comunicação entre pais e filhas surdas, mas desde que começamos a levar estes assuntos às comunidades, temos notado que os pais, assim como os surdos, estão felizes.
Não só as mulheres foram contempladas pela formação. Razak Rajabo sugeriu que o centro das atenções sejam as mulheres e raparigas das zonas recônditas por conta da dificuldade de acesso à informação. Eu gostei bastante desta atividade porque a situação da mulher surda aqui em Moçambique é crítica. As mulheres surdas enfrentam várias barreiras para se comunicar com o médico, não só aqui ao nível da cidade, como também noutras províncias, pois temos verificado muitos casos de gravidezes precoces e estas meninas sofrem muito no momento de dar à luz por conta desta barreira de comunicação com o pessoal médico. Então, é importante esta capacitação em língua de sinais para que os casos de doenças de surdos, bem como a questão do HIV, possam ser tratados de forma confidencial entre o médico e o paciente. Por isso, a nossa luta é para que todos aprendam a língua de sinais. Com esta iniciativa da Amamos, espera-se mudanças significativas entre adolescentes surdas. Nós esperamos ver mudanças, mas para que haja a mudança, eu acho que nós temos que todos lutar pela mesma causa. Todos temos que estar dentro da mesma causa, porque a situação da mulher surda, assim como a mulher com deficiência, é muito difícil nos hospitais. A barreira na mulher surda é a comunicação, mas a deficiência física já é vasta. A perspectiva da Amamos é boa. Ter mais membros capacitados em saúde sexual e reprodutiva, e termos alguns médicos, porque nós somos capazes de chegarmos a nível nacional, mas pelo menos alguns médicos nos hospitais, nos centros de saúde, capacitados com base da língua de sinais. Refira-se que participaram na capacitação cerca de 20 ativistas sociais, membros da Amamos e da ADIMO. A informação é realmente poder, portanto, esperamos que a situação da mulher surda possa melhorar no que toca à saúde sexual e reprodutiva. Vamos mudar um pouco de campo e desta feita vamos conhecer a história do jovem artesão Alberto Langa. Entrou na arte para não passar fome e para custear seus estudos. Participa como expositor desde 2014, um ganho para este jovem cujo talento era colocado à prova por muitas pessoas. Acompanhe a peça e saiba o que este jovem preparou para a presente edição da Facim, que decorre de 28 de agosto corrente a 2 de setembro. Chama-se Alberto Langa, artesão há mais de 10 anos. Entrou no mundo das artes para custear despesas escolares e ganhou gosto. Desde 2014 participa na Feira Internacional de Maputo, Facim. Participo da Feira da Facim desde 2014. Tenho adquirido boas experiências lá porque sou artesão, faço pulseiras, chaveiros e brincos. E demonstro lá os turistas, empresários, pequeno, médio, grande suporte. É lá onde eu adquiri minha experiência, lá consegui ter demonstrar meus trabalhos sobre a arte, saber fazer e saber estar, saber se comportar, saber qual é a área que me adapta melhor. Para a edição 2023, Alberto tem novidade para a sua exposição. Eu participo na Facim através do Ministério da Indústria e Comércio, que lá adquiri minhas experiências, reuniões e participação. E cada ano que passa as coisas têm mudado muito. E é de lá onde a gente tem um dinâmico de intercâmbios para adquirir experiências e troca de ideias e parcerias também. Em 2023 estarei lá em grande estilo. Tem algumas novidades a apresentar, como os chaveiros e alguns brindes para casamento e pulseiras, colares. E também pulseiras de cabedal, que é novidade, que são adquiridas, que são feitas por mim. O material que usa para produzir suas peças são exportados.
Esse material adquirimos aqui em Maputo, mas só que alguns materiais são importados da África do Sul, alguns da China, para produzir com uma boa qualidade. Sim, preciso de ajuda para conseguir comprar material para ter uma boa quantidade e uma boa qualidade de trabalho. É só contatar pelo número 84 44 16 394. TV Sur, que pode, lá tem algumas coordenadas minhas, que ele sabe onde me localizar, conhece a minha residência e muito mais. As pessoas com deficiência estarão representadas nesta feira através do FAMOD. O que as associações de pessoas com deficiência preparam para o público? Para esta edição, estamos a programar uma diversificação de oportunidades de negócios para as pessoas com deficiência. Esperamos que participem também associações, mas dentro da sala esperamos que possa participar 3 a 4 associações, representações das associações de pessoas com deficiência. Ao participar da feira, quais são as áreas que mais atenção poderá merecer a atenção do público? Queremos promover os direitos humanos das pessoas com deficiência, a promoção de acessibilidade no contexto econômico para as pessoas com deficiência. A exposição em si, nós não temos material que vendemos ou algo assim, porque somos uma organização sem fins lucrativos. Então, nesse sentido, nós vamos expor relatórios de algumas atividades feitas, policy briefs, por exemplo, a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, policy brief sobre pesquisa de participação política, relatório sobre atividades passadas. Assim vai decorrer de 28 de agosto a 2 de setembro em Ricaca, distrito de Marraquém, na província de Maputo. O lugar da pessoa com deficiência é realmente onde ela quiser. No segundo bloco, vamos refletir sobre a cobertura jornalística em processos eleitorais, mas, por hora, vamos a uma breve pausa. Não saia daí. Olá! Para exercer o seu direito ao voto, só precisa de seguir os passos. Dirija-se ao local onde se recenseou e identifique a sua assembleia de voto. Em caso de dificuldade, peça ajuda aos agentes que estiverem em serviço. No interior da assembleia de voto, apresente o seu cartão de eleitor ao membro da mesa de voto e siga as orientações. Quando estiver na cabine de voto, com a caneta que lá encontrar, assinale com um X no quadrado do seu candidato preferido. Não pode votar mais do que uma vez. Se falhar, rasurar ou inutilizar o boletim de voto, peça outro ao membro da mesa de voto e devolva o inutilizado. Dobre o boletim e introduza-o na urna colocada para o efeito. Introduza o dedo indicador direito no frasco de tinta indelével como prova de que já votou e receba de volta o seu cartão de eleitor. Lembre-se, caso tenha perdido o seu cartão de eleitor, leve consigo qualquer outro documento de identificação e confirme o seu nome no caderno de recenseamento eleitoral na sua assembleia de voto. Olá, sabe o que é a abstenção eleitoral? Não? Então este vídeo é para si. Abster-se é simplesmente decidir não exercer o direito de votar. Embora seja uma decisão individual, ela tem consequências que afetam a autarquia, pois o candidato escolhido pode não ser o ideal, mas mesmo assim deverá dirigir a autarquia durante 5 anos. O seu voto é muito importante para o desenvolvimento da autarquia e do país. Lembre-se, não votar é o mesmo que aceitar que qualquer candidato escolhido por outros eleitores é o seu preferido. Exerça seu direito de voto. Olá! Estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa. No primeiro bloco, refletimos sobre o estágio da cobertura de serviços de planeamento familiar
no seio das mulheres surdas, bem como sobre a preparação da Feira Internacional de Maputo, vulgo FACIM, por parte das pessoas com deficiência. No âmbito da promoção da participação das pessoas com deficiência em processos eleitorais, a TV Surdo tem estado a promover uma série de debates. Nesta edição, o foco está no papel do jornalismo, o dito quarto poder, na promoção da inclusão em processos eleitorais. Para o efeito, vamos ao encontro do nosso colega Rafael Bata, que vai moderar o debate. Olá, Bata! Olá, convidados! Como o jornalista deve se comportar durante a cobertura de processos eleitorais, por forma a que seja inclusivo? Saudações, caríssimos telespectadores. A TV Surdo tem vindo a promover uma série de debates com vista a tornar estas eleições as mais inclusivas da jovem democracia moçambicana. Hoje, vamos refletir em torno da cobertura jornalística destas campanhas eleitorais. Do meu lado direito, estou com Stelvio Martins e Abdul Rahman. Seja bem-vindo ao debate. Como a mídia pode assegurar que a informação de pessoas com deficiência é acessível? Muito obrigado pelo convite. É muito bom debater iniciativas como estas, de maneira a transformar a informação acessível a todos e contribuir também para um país um pouco mais democrático do que aquilo que já está-se a trabalhar para que seja, não é? Um dos maiores problemas que nós enfrentamos agora é o próprio acesso à informação. Estamos agora a aproximar as eleições autárquicas, que vão ter início no dia 11 vão ter lugar no dia 11 de outubro, mas até agora pouco ou nada se sabe acerca dos candidatos, dos partidos, dos cabeças de lista e tudo mais. Particularmente, tenho estado a fazer um trabalho que consiste em ir atrás dos partidos políticos e nas últimas 3-4 semanas tenho estado a andar atrás deles para que me forneçam informação, justamente com o objetivo de transformar esta informação numa informação acessível a todos. Com deficiência auditiva temos a questão dos artigos escritos, não é? Que é aquilo que nós fazemos, geralmente é o website, geralmente é a questão do texto. Mas também temos as pessoas com deficiência auditiva que em algum momento não conseguem ler, não é? O abecedário, não é? O nosso português comum. Então é preciso, digitalmente já existem ferramentas que traduzem o texto para a linguagem de sinais. Então é preciso empregar estas ferramentas. Abdul Rahman, como jornalista com deficiência físico-motora, muitas vezes tem que seguir a caravana dos candidatos, não é? Mas muitas vezes esses locais não são acessíveis. Como assegurar essa inclusão? Muito obrigado, Bata. Também saudar os telespectadores que estejam a acompanhar nesta altura o programa da TV Surdo. Portanto, falar sobre acessibilidade no momento da campanha é um grande desafio para como eu, cadeirante, neste caso jornalista. Portanto, mas digo eu que há lugares, por exemplo, na cidade de Maputo, que é possível, não é, acompanhar as caravanas, nos casos dos partidos políticos. Mas, na sua maioria, os locais não são acessíveis. No entanto, o jornalista, neste caso cadeirante, está impossibilitado de fazer a cobertura das caravanas, neste caso, para saber quais são os manifestos eleitorais em todo o processo. Então, isso, na verdade, é um desafio, como aqui estava a referir, mas já creio que pode-se ultrapassar. Os partidos políticos também devem se guiar em locais mais acessíveis, não é? Há bairros que não têm muito real, por exemplo, eu falo da cidade de Maputo, o bairro de Machaquene, Chamanculo, por aí em diante, que é possível um jornalista, neste caso com deficiência físico-motora, fazer cobertura, acompanhar as caravanas que acompanham aquilo que vai ser o desenrolar da campanha eleitoral. Mas, tirando a cidade de Maputo, conheço um pouco pelo todo o país, há sítios que, na verdade, uma cadeira de roda
impossível de entrar por causa do areal. Falo, por exemplo, de Vilanculos, que há sítios que infelizmente não posso lá entrar, Xaxá e idem. Então é um desafio, não é? E a própria sociedade, os partidos políticos têm que velar, estarem prontos para ver se há sítios que pode não entrar, mas também é preciso ter um plano que áreas que a caravana vai passar, neste caso o jornalista cadeirante possa fazer a cobertura em locais de maior acesso, neste caso que seja acessível. Muito bem, volto para si, Stelvio. Em termos de conteúdos, como assegurar que esse conteúdo seja acessível para todos? Já falavas que no jornal procuram trazer essa informação, mas este conteúdo que é trazido para o público, mas principalmente para pessoas com deficiência auditiva e visual, como esse conteúdo possa ser acessível para todos? Bem, o que está a acontecer é que muitas vezes os partidos, quando vão criar a informação, quando vão difundir a informação, não têm consciência de que também têm eleitores com deficiência. Portanto, o problema tem que ser resolvido ainda na raiz, ainda na concepção da própria informação que se vai difundir. Então nós vamos começar a criar, se queremos difundir uma mensagem de campanha, por exemplo, se queremos difundir mensagens eleitorais que têm a ver com as leis eleitorais e tudo mais, a partir da criação do próprio artigo, a partir da criação do próprio vídeo, nós que já temos que ter a consciência de que há pessoas com diferentes limitações e a partir dali já ir criando conteúdo a pensar nessas limitações, já com um foco. Os partidos políticos também devem facilitar o trabalho do jornalista, neste caso, partilhar informações quando trata-se do momento eleitoral, neste caso na campanha que se avizinha, porque há alguns partidos, aliás, se não der, alguns partidos, neste caso, é difícil encontrar alguma informação, por exemplo, em termos de agenda, não é, da campanha eleitoral, onde vão passar o que vai acontecer. No entanto, esta informação pode ser difundida para que as pessoas com deficiência auditiva, em particular, que acompanham, que tenham conhecimento quais são os planos dos vários partidos políticos em termos no que diz respeito aos manifestos, porque muitas das vezes, até então, deveríamos, o público em geral, saber quais são os manifestos dos partidos políticos a nível das autarquias, mas neste momento ainda não. Talvez quando chegar mesmo ao momento da campanha, que vão começar a difundir os seus manifestos, mas eu creio que seria oportuno, antes de começar a campanha, estar expandido, não é, através das redes sociais, mesmo através dos websites e por aí em diante. Como assegurar que estas pessoas com deficiência auditiva possam ter acesso a essa informação, baseado, por exemplo, aqueles que perdem a audição já crescidas e também não conhecem língua de sinais? Stelvio, como assegurar esta informação chegar a estas pessoas? Bem, uma das coisas que as televisões podem fazer é incluir a questão das legendas, não é? Também são conhecidas por subtítulos, a estes conteúdos, de maneira que há uma pessoa que perdeu a questão da audição, mas não tem acesso à língua de sinais, possa pelo menos ler os textos que estão a ser passados. É preciso que não só o partido político, mas também a própria CNE, o próprio STAI, comecem a pensar ainda na base, não é? Na contratação de profissionais, porque são muitos profissionais formados, na contratação de profissionais, na adaptação da mensagem, na escolha dos veículos que vão transmitir essas mensagens, não só na formação também dos brigadistas, para que estes estejam preparados para receber as pessoas com deficiência. Falando concretamente em relação ao período eleitoral, há necessidade, nos tempos de antena, aquelas notícias que
essenciais em relação ao momento de campanha. É importante que a televisão de Moçambique, neste caso como o canal público, trazer intérprete de língua de sinais, que essas pessoas, aliás falo de pessoas com deficiência auditiva, acompanhem o desenrolar daquilo que será a campanha eleitoral, não é? Porque, no meu entender, os partidos políticos podiam enviar um material, neste caso um material audiovisual às televisões, com legenda, com inserção de língua de sinais. Há muitas pessoas formadas em língua de sinais que, naturalmente, em período de campanha, não só poderiam ser úteis, não é? Aliás, são úteis, mas neste momento também podem dar o seu contributo naquilo que é a informação para as pessoas com deficiência auditiva. Muito obrigado pela presença neste debate. Hoje falamos sobre como a mídia pode assegurar que a informação para pessoas com deficiência seja inclusiva. Muito obrigado por terem cá estado. E meu nome é Rafael Bata, até o próximo debate. Um jornalista é realmente um fazedor de opinião, por isso deve ser isento na produção das suas matérias. Estas eleições serão sem dúvidas as mais inclusivas da jovem democracia moçambicana. De facto, porque ainda há muito a partilhar, vem comigo aprender um pouco mais da língua de sinais de Moçambique e ser um agente promotor de inclusão, eliminando barreiras de comunicação. Olá! Está no ar mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Pronto para enriquecer seus conhecimentos em língua de sinais? Muito bem! Construir, cozinhar, conversar. Vamos repetir? Construir, cozinhar, conversar. A nossa aula termina por aqui. Continue a praticar aí em casa. É só aceder às nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. A nossa viagem de hoje termina por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Você sabe que pode continuar a ver e rever o nosso programa. É só visitar as nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Goste, comente, partilhe e faça com que os nossos conteúdos alcancem mais pessoas. Até ao próximo programa.